Nós somos maiores que a nossa geração, nós somos maiores que o nosso país, nós somos maiores que o planeta. Aquele que está com Jesus, aquele que fechou com Cristo, esse é maior do que tudo. E me pediram para ler essa questão do que é mesmo um seguidor, o que é mesmo de verdade um seguidor de Jesus, um matetes, né? Aquele que acompanha, aquele que fechou com Cristo. Nós vamos gastar nesse tempo um pouco da visão, um pouco do horizonte. Tudo isso é reforço. Eu não venho aqui na pretensão de ensiná-los, mas de confirmá-los. Porque às vezes a gente precisa ser confirmado, não é verdade? Senão a gente deixa o dia ir embora. Senão a gente não é conduzido no desfile vitorioso de Jesus. Senão nós não somos servos, Senão nós precisamos fazer alguma coisa para nos sentirmos importantes, né? Qual é o meu valor? Então aquele que segue o nosso Senhor, aquele que topa alguma coisa mesmo sincera, não estamos falando de religião, não somos melhores que a religião, nós estamos falando de uma relação, de algo com o Senhor. Aquele que segue o Senhor Jesus, ele se torna plenamente humano. Jesus nos criou, Deus nos criou, o Pai, o Filho e o Espírito nos criou. Criou todos nós. E quando Deus mandou que nós viéssemos aqui, quando Deus deixa que uma criança venha aqui, como um pai, ele tem um sonho, não é isso? Ele tem um desenho, ele tem uma expectativa. Pensa você como mãe, você como tia, às vezes você não é mãe, às vezes você é tia, você é alguém. Você vê que um pai e uma mãe têm um sonho, um desenho, uma coisa incrível para o seu filho, que é o melhor. Deus não nos joga nesse planeta aqui empoeirado. Deus não nos joga aqui para vivermos a solidão, como perdedor, como alguém que não vence. Fala, mas você não tem aspecto de vitorioso. De acordo com o mundo, lê-se cosmos, lê-se sociedade, não as coisas, mas o mundo é a sociedade, é o grupo de pessoas, não é um vencedor. Mas do ponto de vista da palavra da sua graça, como Paulo vai dizer aqui, nós somos tremendos. Primeiro, porque Deus entrega para mim o sonho que Ele tem para mim. Se eu tiver a coragem de cada dia, cada respirar, cada piscar de olhos, eu me entregar a Jesus, Ele vai me devolver para que eu seja eu mesmo. E não seja esse brasileiro nascido lá em Lavínia, que Lavínia é uma cidade boa, né? Nasci em Lavínia, falando português, poucas oportunidades de escola, né? Será que eu sou limitado para a minha cultura? Se eu me entregar a Jesus, eu estou preparado. É uma introdução, tá, pessoal? Depois nós vamos chegar aqui. Se eu me entregar completamente ao Senhor Jesus, eu serei devolvido para mim mesmo e seria um ser humano único, singular, incrível. Mas eu tenho que ser como Ele, e não só um verniz, não só uma coisa da cosmética, não só uma coisa da espessura da pele, mas do coração. Quem é de Jesus, Jesus restaura o ser interior, a personalidade e o potencial. Quem é de Jesus, meus irmãos, né? Se torna uma fonte de amor, se torna um influencer no seu sentido mais pleno. Do seu interior fluirão rios de água viva. Falava a respeito do Espírito. Nós temos um potencial para abençoar a vida dos nossos, começando pelos nossos filhos, nossos parentes, nossa família mais imediata, e nos tornamos uma fonte que irradia de bênção, diminuindo o sofrimento nesse mundo tão, desculpa a palavra, tão ferrado. À medida que nós vamos ficando mais velhos, nós vamos vendo que viver nesse planeta aqui não é fácil, não. É coisa de doido. Cada vez que nós estamos vivendo, a não ser que nós nos entreguemos aos vícios, a um cheirar, a um ver, a alguma compulsão para tentar aliviar. Viver de cara limpa não é fácil. Os pais sabem disso com as suas crianças. Quando eu fecho com Jesus um compromisso de 100%, eu me torno um fiel, pratico a fidelidade, vou indo, né? Eu
me tornam um centro irradiador, abençoador, eu faço a diferença. Não é à toa que eu sou sal, que eu sou luz, que eu sou perfume, que eu sou uma carta aberta. Né? Nós vamos ver nessa leitura de hoje isso. Nós vamos ver também que nós temos um futuro pós-túmulo. Nós vamos viver bilhões e bilhões e trilhões de anos, eternidade afora, num ambiente de Deus, com as criaturas de Deus e com Deus. Nós vamos viver no paraíso eterno. Aquele que fecha com Jesus, por que eu estou perdendo, gastando o tempo dessa plateia aqui que eu estou cada vez mais querendo amar, falando dessas coisas? É porque o que Jesus vai pedir do seguidor é pesado. O que ele pede para um seguidor mesmo de verdade, ele parece pesado, mas é pesado para o ego. É pesado para aquela parte minha que não quer ele. Eu, por exemplo, já quantifiquei mais ou menos, 80% de mim não quer Deus. A gente lê na Escritura, especialmente na revista atualizada, chamado A Carne. Mas é a natureza humana. Aquela parte minha que não quer Deus é 80%. Só 20% está querendo Deus. Então, por isso que devagar eu vou trabalhando nas Escrituras, eu vou me trabalhando, eu vou me organizando dentro do texto, eu vou entrando, caminhando nessas trilhas, nessas travessias aqui, e vou lá dentro, e vou indo nessa floresta amazônica, nessa graça incrível, e eu vou o quê? Ficando cada vez mais, eu sou transformado, porque eu olho para Jesus sem o véu, com o rosto descoberto, e eu vou ficando parecido com Jesus. Meus irmãos, como é que é mesmo alguém que é um discípulo de verdade? A primeira coisa, nós temos que saber como é que começa. E como é que começa, não preciso, né? Acerca disso, não preciso ensiná-los, diria o apóstolo Paulo. Começa como começou o Zaqueu. Perdidaço. Dinheiro era tudo na vida dele. Formação, relação, o homem era relacionado. Começou o Zaqueu começou do nada. Eu estou achando que é Lucas 19, não precisa ir lá, que a nossa passagem é Atos 20. Começa assim, mas nesse coraçãozinho de Zaqueu, tinha um lugar que ele colocou dinheiro, colocou as relações, porque para ser um cara que ele era, tinha que ter relações, mas ele não colocou nada disso, ele deixou o lugar de Deus para Deus. Tudo começa quando eu deixo para Deus o lugar de Deus. O lugar de Deus é um lugar bem específico aqui, não é isso? E se eu faço como Zaqueu, eu coloco Deus no meu coração, através do saber das Escrituras, do saber dos princípios básicos da salvação. É básico porque é base. É básico porque é o pilar, é a pedra angular, que é Jesus, e o alicerce, que são os apóstolos. Lê-se apóstolos a partir de Mateus. Eu não sigo o velho. O velho foi seguido pelo novo. O Novo Testamento foi cumprido, o Velho Testamento foi cumprido pelo Novo, começando com Mateus. Uma vez que eu sei, uma vez que eu invisto crença, invisto confiança, eu aposto nisso, eu confesso, eu me arrependo, eu sou batizado com o propósito correto, batizado para receber o perdão dos pecados e receber a habitação do Espírito, e eu continuo firme ou persevero, aí eu entrei no reino de Deus. Tudo começa quando eu nasço de novo, nasci do alto, Jesus e Nicodemos, Atos 2, 38. Meus irmãos, tudo começa com essa busca, e uma busca do tipo Zaqueu, do tipo Bartimeu. Bartimeu, cego, mendigo, no canto, xingado, né, detonado, mas isso tirou dele a vontade? Não, ele achou o lugar de Deus e Jesus falou, pode vir. Zaqueu veio. Só que a partir dali o meu texto está dizendo bem claro, que eu até coloquei aqui, você teve fé, depois eu pulei um pedacinho, foi seguindo Jesus. E o nosso tema de hoje é esse seguindo. Todos que eram abençoados por Jesus, curados, ensinados, tocados, todos que recebiam alguma ação, ele não recebia uma ação para ficar no lugar onde ele estava. Ele recebia uma ação para seguir Jesus. E a nossa temática de hoje, que não quer entrar ainda, né? Mas vai entrar, é seguir. E depois que eu fui batizado, carimbado, e beleza, e aí?
sento aqui, ouço umas palestras, leio aqui, vou para casa, como macarrão, esqueço, volto de novo. Negativo. Eu fui chamado para ser como Bartimeu, seguir Jesus. Não tem um no Novo Testamento que é chamado por Jesus para vir sentar. O cristianismo verdadeiro não é de evento, não é de reunião. Tem reuniões, tem sermão, tem microfone, tem relógio, tem cânticos, tem isso, tem aquilo, parece com a... Mas nós temos uma relação individual. E por termos uma relação individual, nós experimentamos aquilo que é de Jesus. Porque ou Jesus é Deus, ou Jesus é o que ele é, ou ele é o que ele é aqui no papel. Oh, meu Deus! Ele é o que ele é no papel. Fez alguém andar em cima da água, fez o Lázaro sair. Né? Mas é só aqui, Vanderlei, é só aqui. E o máximo que eu tenho é uma reunião como essa, uma leiturinha, e estou esperando para ir lá para o céu. O cristianismo verdadeiro, que acompanha Jesus, ele dá conta de você lá na escola, de você lá no trabalho, eu com a minha vida interior, eu com a minha saúde, com as minhas 7 doenças, eu com as minhas dificuldades, com o meu casamento, com a minha esposa. O cristianismo verdadeiro atende aqui, 100 vezes mais aqui, e no futuro a vida eterna, bilhões e bilhões de anos. Mas tudo começa, como diz, né? Se começa bem, termina bem. Tudo começa com ele sabe, ele crê em Jesus, ele confessa, ele se arrepende, ele é batizado com o propósito correto, né? Ele é batizado com o propósito correto, ele sabe que ele está morrendo com Jesus, sendo enterrado com Jesus e ressuscita com Jesus. Ele tem que ter essa fé de Romanos 6. Se ele chegou aí, ele está salvo. E agora começa a nossa situação. Eu queria ler novamente, mais uma vez, desculpem, o Atos 20, para os irmãos fixarem. Eu sei que vocês já sabem, meus queridos, mas eu vou ler mais uma vez. Vou começar no 18. Quando se encontraram com ele, Paulo mandou chamar a turma lá, né? Disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações. Humildade, lágrimas e provações que pelas cidades dos judeus me sobrevieram, jamais deixando, olha a frase, de vos anunciar alguma coisa proveitosa, e de vou-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, verso 24, olha, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, reticências. Meus irmãos, eu li novamente esse material, porque é um material da maturidade, é o nosso destino. À medida que nós vamos ficando mais velhos, mais aqui dentro, nós vamos ficando assim, do jeito que esse camarada aqui, o Paulo, do jeito que o Paulo ficou, né? E esse é um vitorioso, esse é um fiel, esse é um discípulo mesmo, de verdade, é um seguidor de verdade, né? Eu queria repartir com os irmãos alguns pontos fundamentais. Depois de batizado, e daí? Depois de batizado, como é que eu tenho certeza que eu sou fiel mesmo, que eu permaneço fiel? A primeira questão é que toda pessoa que ela é batizada da maneira correta, ela tem em si um poder, ela tem em si uma capacidade, né? Vós bem sabeis, aí no verso 18, vós bem sabeis, estou pegando a frase lá, né? Como foi que me conduzi? O discípulo de Jesus, ele não precisa falar tanto, ele é. Só que a gente não se apercebe disso. Dizem que o último a perceber a água é o peixe. Nós somos muitas vezes o último
a perceber o nosso potencial, o nosso poder, a nossa capacidade, a nossa condição de fazer acontecer. Ele fala, vocês sabem, ele ficou lá 3 anos e meio na capital da Ásia Antiga, Éfeso. Ele ficou lá 3 anos e meio, né? E ele falou que vocês sabem como é que foi que eu procedi. A nossa vida, o nosso potencial está em nossas vidas, está em nosso estilo de vida. Nós vamos deixando cada vez mais esse conteúdo aqui ir nos defumando, e a gente vai cheirando. A gente, quando frita alguma coisa, mexe com alguma coisa, começa a cheirar aquilo. A gente começa a ficar defumado. Eu queria confortar seu coração que à medida que você lê, à medida que você investe esforço, investe raciocínio, investe suas emoções aqui no material e vai lendo, vai trazendo, porque não pensem que é curta e pequena distância daqui para aqui. Não pensem também, não penso eu, né? E não pensemos nós, que isso aqui lá na prateleira, ou isso aqui no dispositivo, ele tem algum valor. Tem algum valor, mas é valor mínimo. Né? Qualquer R$70 você compra uma dessa na sociedade bíblica. Né? Mas não é qualquer R$70 que você traz para cá, não. Você sabe disso, você sabe o sono que dá. Deixa eu dar um jeito nisso aqui que está atrapalhando. Você sabe o cansaço que dá. Você sabe que as palavras não facilitam a palavra. E você luta para trazer, para encurtar essa distância e para trazer esse material de cá para cá. De cá para cá. À medida que eu vou fazendo isso, isso vai alterando a minha vida e eu sou isso que nós falamos. Uma carta aberta, um perfume e eu não altero as pessoas, não altero as circunstâncias à toa. Quando eu altero as circunstâncias, eu altero as pessoas. Pelo tanto que eu já li, pelo tanto que eu trabalhei, as coisas começam a mudar. Quem quer ficar perto de mim, fica pela palavra. Não fica pelo meu dinheiro, pela minha beleza, não fica por qualquer outra razão egoísta. Fica pela palavra, fica por Deus. Aí a qualidade das relações, aumentam. Nós ajudamos, servimos, não é à toa. Nós servimos porque nós estamos servindo a nós mesmos. Não é à toa que os 2 mandamentos são fundamentais, que Jesus falou, lá em Mateus, em Marcos, em vários lugares. O primeiro, eu vou ler na íntegra aqui para não ter problema de eu esquecer algum. O Mateus 22, não precisa ir lá. Né? Respondeu-lhes Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O 10:39. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Se eu já fiz o primeiro passo, já soube, já confiei, já confessei, já me arrependi e já me batizei, agora estou perseverando, eu já estou praticando o primeiro mandamento. Que eu continue praticando esse primeiro mandamento, que é o mandamento onde tem a completude, onde tem tudo, todo o coração, toda a mente, toda a alma. Esse pronome aí, tudo, não deixa nada de fora. Toda vez que você lê tudo, toda, não deixou nada de fora. Quando você vai nutrindo essa paixão por Deus, esse gosto, esse sabor por Deus, é o primeiro mandamento, você é jogado para o segundo. Né? Depois de batizado, eu sou chamado a praticar o segundo mandamento, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí nós enfrentamos 2 questões, os de dentro do grupo, os salvos aqui de dentro, e os lá de fora. Os daqui de dentro nós chamamos de edificação, não é isso? Ah, como tenho dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Sempre foi assim, não existe Deus se não existe o meu semelhante. Não existe Deus se eu não consigo amar aquele tranqueira. Não existe Deus se eu não consigo amar aqueles que estão próximos de mim. Eu tenho que arrumar recursos. Deus derrama amor em nossos corações. Meus queridos, eu não sei se você já está meio cansado, não sei como é que você está aí, tá bom? Eu estou começando a desconfiar que vocês estão ficando meio cansados, né? Estão ficando meio cansados. Bom, vamos descansar. Veja bem então, meus irmãos, nós somos chamados por Deus
como um Zaqueu, como um Bartimeu, como uma mulher que tinha aquele cabelão e chorava, derramava o perfume, enxugava com o cabelo os pés. Eu escolhi meu sapato lustrado aqui. Tá vendo? Isso é paixão, isso é gosto, isso é o primeiro mandamento. Enquanto não acontecer isso, não acontece o segundo. Enquanto não acontecer isso, minha vida não acontece. Ah, mas como é que eu faço isso? O gosto, eu sempre falo isso, né? E gosto a gente educa. Gosto, a gente aprende a gostar das coisas, não é verdade? Nós aprendemos a gostar. Quando o médico fala, se você não parar com isso, começar a comer beterraba, você não vai, você está, né? Eu comecei, atacou em mim vitiligo. É uma doença de estresse. Vou ficar branco, né? Eu tenho 7 doenças, estou falando isso aí. Por que eu estou falando isso? Porque eu aprendo a gostar, eu tive que mudar minha comida. Mas se eu mudo a minha comida, minha alimentação por causa de um médico, eu não vou mudar por causa de Deus? O gosto, o sabor, a intensidade, eu aprendo a investir. Então, número 1, o lugar de Deus é para Deus. E o lugar de Deus aqui dentro é a minha maior paixão, meu maior encanto. Né? Quando eu já levanto, a primeira coisa que me vem é Deus. Né? Deus. Antes de eu dormir, quando eu estou quase morrendo, quase cansado, a última coisa que eu falo só a metade, Deus, e vou dormir. E nos sonhos, sonho com Deus. Quando a gente está intenso, a gente sonha até com Deus. Meus queridos, esse é o trabalho, o primeiro trabalho que nós fazemos, desde que nós começamos do zero. Uma criança, qualquer um, já foi montado. Deus, quando montou a Olívia, ali, acabei de aprender o nome dela agora, deixa eu repetir para não esquecer. Deus montou a Olívia para procurá-lo. Todos nós podemos. Se um Bartimeu pode, né, que era cego, mendigo, se um Zaqueu, que era danado no dinheiro, gostava do bichinho, né, se aquela mulher que tinha aquela vida terrível, do cabelão e do vidro de perfume, podia, por que eu não posso? Com muito mais condições. Depois nós entramos, então, no segundo mandamento. Segundo mandamento, eu encontro duas divisões. Os que estão salvos comigo, porque a igreja não é fácil, né? Somos um só corpo, né? Um é a mão, outro é o olho, a igreja, o grupo, não é fácil. As pessoas são pesadas em qualquer lugar. Desde a minha esposa, eu para ela para mim, as relações são terríveis. Mas aquele que é de Jesus é chamado a ser construtivo, a dar uma resposta que o outro sai melhor. Amar significa que eu dou uma resposta para o outro sair melhor. Seja intelectual, uma cesta básica, seja um olhar gracioso, um sorriso, seja o que for, eu tenho que me organizar, porque Deus derrama amor em meu coração, Romanos 5,5, e eu... Então, tá vendo? O discípulo de Jesus, ele vive isso. Se é da igreja, se é dos salvos, se é dos batizados, chama-se edificação. Ah, como tenho dores de parto, repito, como tenho dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Nós trabalhamos. Não tem um que eu não devo olhar, que eu não deva, Joelma, que eu não devo o quê? Investir. Mas só vou ver uma vez, é o cobrador de ônibus. Olhe com um sorriso. Eu estou fazendo o quê? Eu estou amando. E se eu estou amando lá, volta para cá. Se eu estou amando, altera o ambiente. Isso que tem pouco de Deus, que às vezes alguns até chamam de perdidos, né? De fato são perdidos, mas a gente não costuma ofender. Não vamos ofender essa gente, na verdade. Perdidos. E aí nós entramos no nosso texto. O apóstolo Paulo foi bem claro, né? Não deixando de anunciar nenhuma coisa proveitosa, noite e dia, com lágrimas, com humildade, e aí ele vai tratando com detalhes. A primeira questão é o procedimento. O nosso procedimento fala. Esse é o número 1. Quero deixar bem claro como eu pratico o primeiro mandamento. Eu pratico no procedimento. Vós bem sabeis, né? Outra coisa, em cujo meio passei pregando o quê? O reino. E ele insiste lá no final, né? No final ele fala, em cujo meio passei pregando. Eu estou lendo o verso 25. Em vários lugares ele fala. Esse texto é uma joia preciosíssima, que compensa aí pelo menos uma semana de leitura para você ver o que é a maturidade, o que é a fidelidade no seu tamanho zaço, né? Esquece a palavra presbítero aí, porque significa velho, cuidador, alguém que cuida mais, esquece, né? Olha o seu destino, o seu futuro. Número 1, então,
Vocês sabem como é que foi o meu procedimento. Então, nós somos um povo que a nossa vida está falando. Isso na linguagem mais comum chama liderança simbólica. Não é verdade? Se o patrão está no lugar, né, o olho do fazendeiro é que engorda o boi. Então, onde nós estamos, nós somos fermento. Onde nós estamos, as coisas acontecem. É só se munir com essa fé. Número 2, meus irmãos, eu não prego a mim, eu prego o reino de Deus. Eu não prego igreja. A igreja é um dos itens do reino. O reino de Deus, desde Adão até o último homem que vai morrer, que vai na última mulher, no final, na terminação dos séculos, é o reino de Deus. Mas a igreja, o povo de Deus que ele comprou, é o povo que obedece voluntariamente. Por isso que as portas do inferno não ganham desse grupo aqui. O que entra e o que sai do inferno não tem força num grupo. Acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Isso é um grupo de salvos, é um grupo poderoso. Juntos podem comprar um prédio, juntos podem ganhar todo esse litoral, juntos podem. Individual também pode? Pode. Você entra no teu quarto, fecha a tua porta, também pode. Mas a potência é dupla, é no individual e no coletivo. Nós só somos grandes e nós só estamos em nosso funcionamento pleno, máximo, elevado, né? Quando nós estamos no único, quando nós praticamos a nossa vida pessoal com Jesus e quando nós praticamos em grupo. Então, nós somos aquele povo que pregamos o reino de Deus. Me assustou que depois de tantos anos, eu que digo que tenho tantos anos, né? Descobri que no início dos evangelhos pregava-se anunciando o reino de Deus. Arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. O que eu pensava? Eu focava no arrepender. Eu esqueci que o reino é que fazia eu me arrepender. O reino é mais importante. O Basileia, Deus está governando tudo nos mínimos detalhes, dando condições para que nós vivamos a vida que Ele quer que nós vivamos. E a vida dele é um sonho. A vida que Ele tem para mim é um sonho. E eu com essas vozes, né, veludadas vozes, essas coisas que ficam aqui dentro, herdado do meu fútil procedimento, como disse o apóstolo Pedro, essas neuroses, essas até psicoses, essas coisas na minha cabeça é que faz com que eu fique viajando. Mas não, se eu for organizado, se eu for transcrito, se eu for reescrito, é que Deus, o apóstolo Paulo, eu entrego vocês, o apóstolo Paulo, a Deus e a palavra da sua graça. Ele pode dar para vocês o crescimento. Então, nós somos um povo que é o povo do reino de Deus. Porque nós somos acrescentados ao reino de Deus. A igreja é o reino de Deus dos voluntários. Os outros lá fora, os políticos lá fora, os piores bandidos com 200 anos, 120 anos na cadeia, no sistema diferenciado de prisão, 1 hora só de sol e o resto tudo cadeia, o quadrado, não são nada. Não são nada. Pode entrar, pode sair, tudo acontece por causa de nós. Isso é pela fé, nós temos que pagar para ver. O que é fé? Fé é pistis no grego, significa acreditar, pagar para ver. Mandou jogar, eu jogo. Ah, mas eu sei que meu pai, meu avô, meu tataravô era pescador. Mas se o senhor está mandando pela tua palavra, eu vou arriscar. Pela minha, não. Eu vou arriscar e pegou. Pegou no início e pegou no final. Né? Ele faz a pesca duas vezes. Com Jesus, tudo acontece, mas não do ponto de vista das minhas expectativas. Não do ponto de vista da cultura do século XX e da pós-modernidade. Acontece, como disse o apóstolo Paulo, terceiro ponto, humildade e lágrimas. Isso é jeito de se viver, com humildade, lágrimas e provações? Eu estou lendo aqui uma frase, eu vou só mostrar para você pensar que eu não estou pegando de lá. Onde é que está? No 19. Com toda humildade, lágrimas e provações. Tempos difíceis. O apóstolo Paulo... Mas, eu não quero, poxa vida. Aí nós não quer, pô. Aí não. Lágrimas, toda humildade, provação. Mas, gente, para viver a vida mesmo honesta, uma vida que abençoa a vida dos outros, é assim. Mas não pense que não tem chariz. Não pense que não tem alegria. Não pense que não tem energia. Não pense que não somos conduzidos, no 2 Coríntios 2,14, né, no desfile vitorioso de Jesus. Colossenses também, se não me engano, fala isso, né? Vitória. Só que é uma vitória meio esquisita, meu irmão. Por quê?
Porque é uma vitória que tem humildade, né? Eu ocupo o meu lugar, o teu lugar é sempre, né? O teu lugar é sempre, né? Eu sou garçom, você é o convidado, né? Você tapete vermelho, eu organizo, na verdade. Esse é meu lugar. Nesse lugar não tem competição, nesse lugar só tem alegria. Porque eu vendo tua alegria, eu fico feliz. Eu vendo, fazendo você feliz, você vai ter mais tendência de me fazer feliz. Isso é no casamento. Isso é no casamento. Quantas vezes a gente não tenta fazer a esposa feliz, fazer o marido? A gente ganha, nós ganhamos. Meus queridos, o nosso tempo, o contador aqui, tá radical, nós temos que tocar para frente. Então, nós temos um modo de edificar pessoas e de ganhar almas, com toda humildade, lágrimas e provações. Provações são as dificuldades, mas sofrimento por sofrimento, todo mundo tem. Quem tem Deus, quem tem pouco de Deus, até o perdido. Todo mundo sofre. Todo mundo, mas o sofrimento nosso tem sentido. Como disse alguém, já deve ter dito aqui, alguém do púlpito aqui deve ter dito isso aí, Deus não desperdiça o sofrimento como não desperdiçou do Jó. O sofrimento só tem dois propósitos. Coloquei o prego na tomada 220, leva um sofrimento violento, mas aprendo que aqui não. Sofrimento para educar, sofrimento para chamar para um nível maior. O Jó, sofrimento para chamar para um nível maior. Por isso que é lágrimas, humildade e provações. Não tem. E o Paulo, se tem alguém que é alto, que se dedicou, ele usou a frase, né? Em nada considero a minha vida preciosa, contanto que eu termine o que Deus me deu para fazer. Ah, mas isso não é boa notícia. Onde vai ver isso é boa notícia? Né? Boa notícia é beber, cair, levantar e brincar e os dedinhos para cima. Isso é boa notícia. Não é não porque depois tem a ressaca. Não é não porque depois vem o boleto. Não é não porque não é não mesmo. Tá vendo aí que não é. Na verdade, ninguém fica perto de gente assim. Gente, na verdade. Então, por isso que nós somos um povo, para sermos verdadeiros, de verdade, discípulos mesmo, seguidores detonantes, somos pessoas que passamos por esse sofrimento, lágrimas e provações, né? Porque a gente vai chegando lá, né? Ele propõe, então, que a vida é assim, e que a gente termina bem se a gente termina assim. Então, o que é uma pessoa fiel? Uma pessoa fiel é uma pessoa que dá a Deus, um discípulo, dá a Deus o lugar de Deus. E é um lugar que vai se expandindo, até que o corruptível, até que a carcaça, até que tudo que é material, tudo que é perecível vai decaindo, e o incorruptível, o divino, o tesouro que tem aqui dentro vai o quê? Ganhando forma. E em nós brilha o brilho que brilha no rosto de Jesus, como brilhava no rosto de Moisés. Moisés ia lá no monte, ficava, ponhava o negócio para o pessoal não ver. Nós não. Nós miramos Jesus no nosso quarto, nas nossas orações, nós vamos ficando cada vez mais, né? Quando eu tampo isso aqui, eu só vejo vultos. Eu estou para fazer uma catarata, 56 anos, né? Então, eu só vejo vultos. Tá decompondo, a decomposição. Está decompondo. Mas o tesouro aqui dentro, desde o dia quando eu tinha 17 para 18, fui batizado, entendi, fui batizado, e aí, né, nós vamos crescendo, melhora, tudo melhora. Não melhorou mais porque eu andei pisando no freio, eu ainda piso no freio, não é verdade? A natureza humana tenta, mas não vamos nos entregar, né? Quando eu penso que não dá, eu seguro um pouquinho e vai. Queridos, podemos encerrar então com essa proposta, com a proposta de que nós temos uma potência, que ela se realiza se você abrir do olho, se eu abrir os meus olhos, devagar, não é verdade? E o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, ele propõe que nós vamos chegar lá, que nós temos bilhões para frente de anos com Deus. Deus possa abençoar cada um.